Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de espanhol. E na aula de hoje nós vamos estudar os demonstrativos, vale? Então, esses demonstrativos, ele tem uma função dentro do texto que trata um pouco da questão do tempo, do espaço ou do próprio discurso, certo? Então, por isso que é muito importante estudá-lo. E a gente inicia trazendo a definição dos demonstrativos, ok? Então, são palavras variáveis ou invariáveis. O demonstrativo ele pode se manifestar de uma maneira variável, que vai variar em gênero e número, certo? Quanto invariável, quando ele tem uma outra função, uma função voltada mais para a circunstância, ok? Bom, situam um ser em el tiempo. Então a gente vai ver que o demonstrativo ele vai trazer para nós um sentido, uma função temporal, seja presente, passado, um passado distante, certo? Um passado próximo ou até um futuro, ok? Situam um ser em el espaço. Assim como o tempo, ele tem a noção de nos situar a questão do espaço, certo? Seja o espaço ele referente ao objeto, certo? O emissor, seja ele referente ao objeto e o receptor, ou referente ao espaço em que esse objeto se localiza. E vocês vão perceber isso nas análises que vamos fazer. Bom, de acordo com isso, nós entramos aí para os tipos do demonstrativos. Então, temos aí, pessoal, para o masculino, este, estos, para o feminino, esta, estas, e na sua forma invariável, nós temos aí a função adverbial de aqui, acá. Então, é uma função adverbial de espaço, certo? E aí, ele está correspondente ao objeto e o emissor, ok? A relação do campo que o emissor tem em relação à sua pronunciação sobre esse objeto. Já esses, essa, essas e aí, ele corresponde ao objeto inserido no campo do receptor, ou seja, aquela pessoa que está ouvindo a mensagem e capta esse campo, certo? Aquele, aquelhos, aquela, aquelas, ali, allá. Esse corresponde ao campo do emissor e do receptor, só que esse objeto ele não localiza nenhum nem outro, beleza? Então vamos lá. Vamos ver agora a questão de quando utilizar os demonstrativos. E aí, quando a gente vai utilizar? Eu falei que temos ele de uma forma temporal, não é isso? Então é isso que a gente vai analisar agora, iniciando. Bom, ele como referente de tempo, nós temos o seguinte. Por exemplo, nesse primeiro aí, esta semana tenho um torneio. Então, se a gente perceber, esta semana é uma semana em que ele está inserido, certo? Então, a gente pode tratar de duas maneiras. É uma semana que pode retratar o presente, ou seja, ele está vivendo nessa semana, e também futura, porque ainda não se realizou, ok? Então, esse esta, ele pode indicar isso. Professor, é só esta? Não. Este também, e se a gente for levar em consideração, ambos ele trata do referente presente, né? É o objeto diante da fala, isso numa relação espacial. Mas aqui, como é o tempo, ele traz o discurso para um momento presente ou futuro, certo? Segundo exemplo, el jueves entrené mucho. Ese día se me rompió la raqueta. Então, se vocês perceberem, esse dia ele faz uma menção a um dia que já se passou. E isso eu tenho em mente o quê? A questão verbal. Entrenei. Ok? Eu já treinei, eu treinei muito,
naquele dia específico, que é sexta-feira, certo? Então, esse ele vai trazer um passado não tão distante. Quando era pequena, vi um partido de tênis em la televisión. Aquela noite sonhei que era uma jogadora de tênis famosa. Então, se a gente perceber aí, aquela ele vai trazer um tempo muito distante, certo? Então, um passado distante, beleza? Então vamos lá. Diante disso, a gente tem um referente como espaço, certo? E o espaço ele sempre vai levar em consideração a emissão, a recepção, a mensagem que está sendo passada, ok? O feedback que nós temos, que o receptor tem em relação a essa mensagem, certo? E temos a mensagem, ela vai sempre estar referindo, no caso do demonstrativo, a um objeto, certo? Então, essa mensagem ela vai estar se referindo a um objeto, beleza? Então, vejamos aí a questão dos exemplos que temos sobre o demonstrativo como referente de espaço. Vejam só, referente, que é o objeto, próximo ao emissor. Este café es muy bueno. Vejam que quem está falando é justamente o rapaz, certo? E o café localiza-se justamente na questão emissora dele, ou seja, ele que está produzindo o enunciado e o objeto se localiza na proximidade, no campo dele, certo? Próximo. Referente. O referente próximo ao receptor. Essa flor naranja é a mais fecha de todas. Então, se a gente for levar em consideração, percebemos que o receptor é justamente a menina. Por quê? Porque a questão do enunciado é produzido pela menina que está se aproximando justamente dessa flor laranja, certo? Próximo. O referente, o objeto, ele longe tanto do emissor quanto do receptor. Aquele sol está sendo 35 graus hoje. Então, a gente percebe que o Sol ele é algo espacial justamente distante, não é isso? Então, a gente vê aí numa questão do enunciado, independente de quem esteja dizendo, mas o objeto, que seria a nossa mensagem, está longe de ambos, certo? Então, e agora no sentido discursivo. Quando é que eu vou trazer o sentido discursivo? O meu demonstrativo ele vai ter essa função. Vejamos esse texto aí, bem rápido, é isso, de rápido acesso. Eu vou dar uma leitura bem rápida. Tolerância e convivência. Em el mundo de hoy es cada vez más frecuente encontrarnos con personas que tienen otras ideas, otras creencias, otra religión, otras costumbres. Las facilidades de movilización, la posibilidad de comunicación inmediata aún con lugares remotos. En suma, la globalización lo hace posible. En esa realidad debemos convivir en paz. Es entonces cuando es necesario entender la necesidad de la tolerancia como medio para una convivencia que se rigue por el respeito. Então, pessoal, se vocês perceberem aí, já nesse segundo parágrafo, ele faz uma missão de ir nesta realidade. Opa, certo. Então ele faz nesta realidade, certo? E qual é a realidade que ele fala? Então, quando a gente trata do discurso, a gente trata do discurso no valor coerente, não é isso? Concordância. Ou seja, para o texto ele ter um sentido e ter eficácia, é necessário que a gente utilize mecanismo para trazer aí a coesão e coerência. Então, nós temos demonstrativo como essa função. Essa aí, ele está vendo, ele é um termo, digamos, anafórico, ou seja,
o que ele vem trazendo, a carga semântica que ele vem trazendo é uma carga já mencionada, certo? Então, alguma coisa que ele está fazendo relação já dita anteriormente, certo? Que seria justamente as possibilidades da globalização e levar à comunicação. Vejam, em essa realidade devemos conviver em paz. Qual é a realidade? É a realidade daquele mundo de hoje, né? Isso dá um mundo globalizado, um mundo que traz para a gente que é a diversidade. Então a gente percebe que há uma coisa implícita, certo? Quando eu vou utilizar esta, por exemplo, ele vai utilizar de uma forma catafórica, ou seja, algo que ainda vai se dizer, certo? Então a gente sempre tem essa questão de essa eu já disse, esta eu vou dizer, nesse sentido, ok? Por exemplo, a gente poderia colocar aí, neste mundo de hoje, é cada vez mais frequente encontrarmos com pessoas que têm algumas ideias. Por exemplo, esta. Ideias de crença, outras religiões, outras costumes. Ou seja, esse esta empregado, ele vai trazer para a gente uma informação posterior, entenderam? Então ele entra nesse sentido discursivo, beleza? Então vamos lá, prosseguindo. O adjetivo demonstrativo. Vejam só, a gente falou do los demonstrativo, vocês viram ele em questão de tempo, de espaço e de discurso. Agora a gente vai ver que no espanhol a gente divide em dois, os adjetivos demonstrativos e os pronomes demonstrativos. O adjetivo demonstrativo recebe essa função quando modifica e determina um substantivo. Ou seja, ele sempre vai estar acompanhando esse substantivo, certo? Ele vai estar aí trazendo uma circunstância, ele vai trazendo um modo a esse substantivo, uma outra maneira, modificando, determinando esse substantivo, ok? Bom, ele sempre vai anteceder. Geralmente a gente diz que ele antecede um substantivo, certo? Mas ele sempre vai estar fazendo essa relação com esse substantivo. Ou, em alguns casos, ele pode vir posterior ao substantivo, certo? E nesse caso aí a gente vê que ele vem sempre precedido de um artículo, ok? E é isso que a gente vai ver nos exemplos. Vejamos aí. Primeiro exemplo. Esta casa é muito ampla. O substantivo é casa. Esta é justamente que está antecedendo, vocês veem aí, e a função é que aquela casa que está sendo dita, aquele objeto, ele está próximo do emissor, certo? Segundo exemplo. La casa esta de la cual me hablas é de mi hermano. Vejam só. Aqui ele vai trazer um sentido mais discursivo, certo? La casa esta. Então, esse esta, ele vem trazendo um outro sentido aí, um sentido mais discursivo, ok? Posposto, ele vem trazendo um sentido de intensificação desse substantivo, beleza? Então, um terceiro exemplo agora, olha, no sé, creio que esse dia del atraco foi horrível. Vejam que o substantivo que o demonstrativo acompanha é justamente dia, não é isso? E esse ele vem trazendo sentido de tempo, ok? Ele vem trazendo para a gente aí um sentido temporal de um tempo passado não tão distante. E naquele tempo, todavia não existia ordenador. Substantivo, tempo, ok? E aquele, ele vem justamente acompanhando esse tempo e traz um sentido também temporal, um tempo passado distante, certo? Então, vejamos aí. Pronome demonstrativo. E quando eu vou utilizar esse pronome demonstrativo? Ele tem a função de substituir, certo? Eles vão substituir esse substantivo. E a gente vê através da construção sintática. Se vocês perceberem aí, no primeiro exemplo, ele traz assim: mis sapatos são estos. Então, fazendo uma localização espacial desse sapato, a gente subentende dizer que o sapato está próximo do emissor, certo? Mas se você vê que mis sapatos
ele traz aí um sentido de um substantivo, sujeito, né, da oração, são esse, e uma localização. Olha aí o meu sentido predicado que tem aí, que são estos, ok? Segundo exemplo, esta es mi manera de decirle la verdad. Ou seja, a verdade, ela está sendo aí antecipada por esta, ok? Esta es mi manera de decirte la verdad, ok? Então, esse esta, ele vai substituir a maneira, a verdade que está sendo dita. E também existe particularidade desses pronomes, viram? Então, vamos ver essas particularidades agora. Estabelece uma relação de proximidade ou de lejanía em el orden de la frase. Ou seja, a questão de localização. Por exemplo, vamos cambiar este sítio, las estanterias. Então, vamos mudar de lugar a estante, as estantes. Bom, esta mais cerca, ou seja, a primeira estante, essa última que está sendo dita, ela vai ficar mais próxima, aquela mais lejos, ou seja, a outra, a primeira dita, vai ficar um pouco mais longe, certo? E também temos a questão do esto di, eso di, aquele di, que eles têm um significado de lo que se refere a, ok? Então vejamos o exemplo aí. Não creio nisso de los cuentos fantásticos. Eu não acredito nessa questão de contos fantásticos, entendeu? Eu não acredito no que se refere a esses contos fantásticos. Então traz esse sentido no português. Substituindo isso de, ficaria assim: não creio em lo que se refiera a los cuentos fantásticos, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui e até próxima aula, certo?